Senhor Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, Dr. Pedro Passos Coelho, Senhor Dr. Luís Montenegro, cabeça de lista da coligação por Aveiro, meu caro João Almeida, número 1 do CDS na lista da coligação por Aveiro, meu caro Hermínio Loureiro, Presidente da Câmara de Oliveira das Azeméis, senhores Presidentes de Câmara de todo o Distrito aqui presentes, Presidentes de Junta aqui presentes, candidatas e candidatos do PSD e do CDS às eleições de 4 de outubro e, sobretudo, empresárias e empresários. Queria agradecer a presença de tantos num concelho que eu conheço muito bem, neste almoço, que é evidentemente dedicado àquilo que vocês fazem todos os dias com os vossos colaboradores e trabalhadores pelo crescimento da economia do país. E por isso eu agradeço o vosso sinal de simpatia. Nas terras de Aveiro, ninguém tem dúvidas que são as empresas que criam empregos. Aqui não há uma pessoa que acredite que os empregos são criados pelos cartazes. E, portanto, as pessoas sabem que quanto melhor forem as perspectivas das empresas, melhor será a perspectiva de quem trabalha e quer subir na vida e daqueles que ainda não encontraram um posto de trabalho e querem encontrá-lo. E é por isso que o centro da política económica deve ser a competitividade que nós damos ao nosso país e à nossa economia para termos cada vez mais empresas lucrativas, cada vez mais empresas com capacidade de investimento, cada vez mais empresas com capacidade exportadora e cada vez mais empresas, em consequência, criadoras de emprego. Há outra coisa que os meus longos anos de experiência política neste distrito, que sempre me acolheu como um de todos vós, coisa que eu nunca esquecerei, aqui eu pude perceber que a mobilidade social em Portugal é possível. Muitos dos empresários do distrito de Aveiro começaram por ser operários. Muitos dos criadores de riqueza destas terras começaram por ser trabalhadores com um modesto salário. E pelo seu talento, pelo seu esforço, pela sua criatividade, pela sua audácia, pelo seu trabalho, subiram na vida e são, hoje em dia, empresários de referência. É nesse país que nós acreditamos. Ou seja, um país onde as pessoas não definem o seu trajeto de vida pelo meio onde nasceram, mas definem o seu trajeto de vida pelo mérito que têm. É isso que faz toda a diferença e aqui se aprende todos os dias. É por isso, deixem-me começar por dizer este ponto, que em Aveiro, empresários, trabalhadores, a sociedade em geral, sabe que o país não tem nada a ganhar com a instabilidade, porque a instabilidade destrói a confiança. E o país também não tem nada a ganhar com governos frágeis, dependentes de acordos com partidos que acham que Portugal deve sair do euro ou não aceitam as regras comuns da União Europeia. 70% das nossas exportações estão na União Europeia. Estão em mercados muito importantes e tradicionais para Portugal. Cito apenas Espanha, França e Alemanha. Estar a pôr em risco a confiança. Estar a pôr em risco
a certeza da pertença de Portugal ao projeto europeu só pode arruinar a economia, provocar desconfiança, deslocalizar investimento e, portanto, fazer disparar o desemprego. As pessoas aqui não embarcam em utopias. Sabem porquê? Não têm tempo para isso. Trabalham no duro todos os dias. Minhas amigas e meus amigos, gostava de salientar que as empresas portuguesas deram a volta à situação económica, sobretudo a partir do início de 2013. Portugal recebeu do governo anterior, e sobre isso não direi mais do que isto, que é suficiente e é grave, o resgate, o memorando, a troika e a recessão. Não há nenhuma pessoa de bom senso que possa pensar que no dia seguinte a um resgate de 78 mil milhões de euros, os empresários estariam confiantes, a economia estaria a crescer e a sociedade portuguesa teria oportunidades de emprego. E, evidentemente, o resgate trouxe a recessão. E para vencer a recessão foi preciso vencer também o resgate. Nós terminámos o programa com a Troika no primeiro momento possível, não tivemos segundo resgate, não pedimos mais dinheiro, não pedimos mais tempo, não tivemos programa cautelar, ou seja, não tivemos uma troiquinha depois da Troika. Antecipámos pagamentos ao FMI para beneficiar de juros muito mais baixos do que aqueles que foram negociados em 2011. Teremos, pela primeira vez desde que estamos na moeda única, um déficit inferior a 3%. Isso dá-nos acesso às regras de flexibilidade, mas, sobretudo, os senhores, e por isso também não demorarei demasiado tempo nessa matéria, sabem melhor do que ninguém a alteração dos dados da economia. A confiança dos empresários na situação económica é maior desde 2008. Ou seja, há 7 anos que os empresários, que os empreendedores não tinham tanta confiança no momento económico. Isso traduz muitas vezes em decisões de investimento. São as decisões de investimento que fazem avançar a economia e que estimulam, essas sim, a criação de emprego. Os consumidores têm neste momento o maior momento de confiança na economia desde 2001. Façam bem as contas. Há 14 anos que a confiança dos consumidores não era tão forte na situação económica. É por isso que não é preciso provocar nenhum choque de consumo artificial. Ele já está a crescer por si próprio. Nós temos o investimento a crescer solidamente desde que, não é a única razão, mas é uma razão importante, fizemos reformas com acordo na concertação social na área do Código de Trabalho, para tornar as regras mais flexíveis, dentro do que é razoável, e temos o investimento a crescer significativamente desde que o IRC começou a baixar. Esta regra, o Partido Socialista não a compreendeu, mas os empresários sabem muito bem o que é que ela significa. IRC a descer, investimento a subir. Quando o investimento sobe, a criação de emprego também sobe. Não é uma questão ideológica, é uma questão de bom senso. Em economia aberta, se a nossa proposta fiscal para as empresas e os empresários não for competitiva, os empresários, estrangeiros ou nacionais, podem escolher outros países para investir ou podem adiar decisões de investimento. E isso não é um favor feito ao interesse nacional. Aqui em Aveiro estão cerca de 8 das 40 maiores exportadoras portuguesas.
Isto dá-vos uma ideia do grau de modernidade, dinamismo e competitividade que este distrito tem. No norte, onde estamos, no centro ou no sul do distrito. E eu gosto de chamar a atenção, sem ter grande esperança que a comunicação social o mostre, mas tentarei pela enésima vez. No distrito de Aveiro há muitos concelhos onde a taxa de desemprego é de 1 dígito só. Está abaixo dos 10%. Está abaixo da média europeia. Se é possível em Aveiro. Porque as empresas confiam. Porque as empresas são fortes. Porque as empresas são modernas. Nós só temos que espalhar o espírito de Aveiro ao resto do país para criar mais emprego. Dizia recentemente o líder do maior partido da oposição que o investimento não tinha crescido. Eu não vou ser exaustivo. E vou ser, aliás, equitativo do ponto de vista da distribuição territorial dos investimentos. Alguém na oposição andou distraído. A Auto Europa anunciou um investimento de 700 milhões de euros, mais 300 milhões de euros nos fornecedores. No Alqueva estão 220 milhões de euros de obra pública seletiva, não uma estática, para deixar 120 mil hectares de regadio feitos, neste momento em curso. O IKEA anunciou 200 milhões de euros de investimento. A Somincor anunciou nas Minas 130 milhões de euros de investimento. A Embraer anunciou 150 milhões de euros de novos investimentos. A Altri, também aqui no distrito, anunciou quase 70 milhões de euros de investimento. A Bosch, também aqui no distrito e em Braga, anunciou 50 milhões de euros de investimento. A Bial, 40 milhões de euros de investimento. A Renova, 40 milhões de euros de investimento. A Forécia, lá em Trás-os-Montes, não é no litoral, lá em Trás-os-Montes, 40 milhões de euros de investimento. A Ria Blades, aqui no distrito mais a sul, 30 milhões de euros de investimento. E eu podia continuar e continuar e continuar. É uma pena que a oposição prefira convencer-se da sua ideia de que é preciso ter más notícias para poder vencer as eleições, em vez de estar um bocadinho mais atento à realidade e ver os sinais de esperança que vêm do investimento. Isto aconteceu no espaço de um ano. Referi-me apenas a um espaço de um ano. E todos sabem que há muitos empresários que aguardam por saber se o país terá estabilidade política no próximo dia 4 de outubro para confirmarem as suas decisões de investimento. Ora, se tivermos estabilidade, os empresários confiam. Confiando, investem. Investindo, criam emprego. Eu acho que isso é o mais importante para a generalidade dos portugueses. E queria, a esse título, dar uma palavra de simpatia ao Manuel Castro Almeida, que aqui está, que poderia também transmitir ao Pedro Gonçalves, que não está aqui, ou ao José Diogo Santiago, que não está aqui. Mas são membros do Governo com uma importância operacional na questão dos fundos comunitários. Portugal 2020. Houve uma coisa que nos preocupou. Tivemos muitas conversas sobre isso. Quando acaba um quadro comunitário de apoio e começa outro, o Estado tende a fazer um intervalo demasiado longo. Demora-se a publicar os regulamentos. Demora a abrir as candidaturas. E depois ainda demora mais a viabilizar a chegada dos fundos à economia real. Nós teremos certamente defeitos e erros, mas acho que ninguém poderá deixar de reconhecer que fizemos um esforço enorme
para que entre o CREN e o Portugal 2020 mediasse o mínimo de tempo possível, para prejudicar o menos possível o planeamento das empresas. Neste momento, gostava de vos dizer isto, porque é realmente animador. Não é para as eleições, é para a economia. Neste momento, as empresas, nas áreas da internacionalização, da qualificação e da inovação, entregaram mais de 8.000 candidaturas aos fundos comunitários. Representam 4.000 milhões de euros de investimento. 50% das empresas fazem-no pela primeira vez. O que quer dizer que o tecido económico está a renovar-se e que os fundos comunitários não são área cativa de ninguém. É preciso ter mérito para os poder conseguir. E nós temos equipas constituídas para podermos avaliar com rigor, mas com celeridade, as candidaturas, de modo a que o dinheiro chegue à economia, chegue às empresas e chegue o investimento para criar emprego. E podemos ter esperança nos procedimentos do Portugal 2020. Os números que vos dei são números que têm 24 horas. São o último ponto da situação. Eu terminaria, minhas amigas e meus amigos, apelando àquilo que de melhor os empresários podem dizer à sociedade. O que é essencial para uma empresa avançar e um país se ingrar? Do ponto de vista económico, conseguir fazer bons negócios. O que é a condição para conseguir fazer bons negócios? Essa palavra decisiva chamada confiança. A confiança demora anos a construir. Pode ser arruinada num só dia. Ajudem-nos a proteger para todos os portugueses, começando pelos mais desfavorecidos, a confiança que já há na economia portuguesa, que pode melhorar e aumentar se no dia 4 de outubro os portugueses fizeram uma escolha com estabilidade e com crescimento económico e com confiança na nossa economia. E por isso, eu, antes de passar a palavra ao nosso Primeiro-Ministro, queria dizer-vos obrigado pelo que fizeram pela economia portuguesa em tempos muito duros. Há um setor que eu não posso deixar de destacar, porque durante os anos de chumbo da recessão, a única luz ao fundo do túnel eram as exportações. Hoje, todos os indicadores são positivos e ascendentes, incluindo as exportações, que, como o Primeiro-Ministro notou, já estão em 43,5% do produto a preços constantes. Há 5 anos atrás, era um pouco mais de 28%. É extraordinário que nós tenhamos passado de 17.000 empresas exportadoras para 23.000 empresas exportadoras. Que tenhamos reduzido a nossa dependência de alguns mercados tradicionais e apostado muito em mercados emergentes. Porque as empresas, no fundo, seguem uma regra básica. Follow the money. Onde é que há dinheiro para comprar os produtos que eu quero vender? E quando notaram demasiada recessão nos mercados tradicionais, foram para os novos mercados, para as economias emergentes, onde o crescimento é maior. Muito obrigado às empresas portuguesas pelo emprego que estão a criar. Muito obrigado às exportadoras portuguesas por terem dado uma grande lição a alguns céticos profissionais. Viva Portugal!